Eu fui encontrada numa lixeira, né, dentro de um saco de lixo ainda. Começamos mais um podcast do Cá Entre Nós. Nos deram mais uma chance. Sara, mais uma chance da gente se redimir daquele episódio. Foi uma bênção na sua vida, vai. Tirando a parte que a gente deu umas risadas boas, essa mulher é uma bênção. Então a gente trouxe ela de volta. Amém. Nós vamos nos redimir, né? Nós vamos fazer de forma... Hoje o assunto é sério. O assunto é muito sério. Deus me ajuda, em nome de Jesus, Pai. Eu tô orando agora, porque eu tenho problemas. A Sara também, a quinta série tá nela, a quinta série tá em mim. Eu tô passando da quarta pra quinta, ela tá na quinta e indo pra sexta. Não dá certo. Amém. Mas o tema, antes da Sara falar um pouquinho, né, já vem encaixando com tudo. Mas o tema é o propósito do sofrimento, né? Então nós vamos... Ela abriu aqui nos bastidores que ela não contou isso ainda, ao vivo e a cores para todo mundo ouvir. Né? Então, eu me familiarizo muito com trajetórias, porque eu também tenho a minha trajetória, né? E não foi uma trajetória fácil. Mas fica aqui. Você já não se esqueça de maratonar os episódios da primeira temporada, 2024. Estamos em 2025, uma temporada potentíssima. O episódio que passou... Meu Deus do céu, vocês assistiram? Bom demais, né, Sara? Era da casa, tá aqui sempre com a gente. Vai gravar outros. Nós fizemos uma reflexão mental, nós vamos nos controlar. Vamos. Vai dar certo, vai dar certo. E, ó, coloca aí, hashtag Sara fica, Sara continua, tá bom? E nós vamos começar esse podcast. Sara, fala um pouquinho. Não precisa falar. Quer falar sobre você? Não, vou fazer o seguinte. Quem quiser saber mais sobre mim, vai lá no outro episódio. Você vai fazer o povo ir assistir outro episódio. Vai ter que ir lá no outro. Você tem certeza que você vai fazer o povo assistir? É bom. Vai rir um pouquinho. Vai um bom episódio. Perdoe a gente lá, tá bom? Vamos lá, Sara, vamos lá. Mas eu vou pelo menos falar meu nome, né? Né, Pessoal, eu sou a Sara, né? Tô quase virando parte da equipe aqui, né? Para estar somando com o pessoal. E hoje, como né, foi falado aqui pela nossa host, né? A gente vai falar um pouquinho sobre sofrimento, propósito do sofrimento. E como eu estava falando com o pessoal que está aqui, quem me conhece muito íntimo sabe um pouquinho da minha história, mas não é uma coisa que eu nunca assim contei e viralizou e a galera sabe muito. Eu abro só em pequenos grupos de amigos e tudo mais, mas amém, é o tempo da gente verbalizar isso e que sirva de inspiração para a sua vida, né? E é isso. Amém. Então eu preciso que você me conte já. Começa aí. Porque o tema é bem abrangente, Sim. Né? E é um tema que vai se conectar com muitas pessoas. Deus vai falar com você agora. Deus está falando com você desde 2024, jovem, mas olha, eu tenho certeza que Deus vai falar muito. Vamos lá, conta pra mim um pouquinho do começo. Tá. Gênesis, vamos pra Gênesis. Gente, eu sou carioca, graças a Deus. Eu nasci na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. E vamos dizer que o meu nascimento ele foi um pouquinho diferenciado, né? Eu sou adotada, eu fui adotada com alguns meses de vida, mas essa não é a questão em si. A grande questão é que eu fui encontrada. Numa lixeira, né? Dentro de um saco de lixo ainda, com cordão umbilical, com aqueles líquidos, né, do parto, que eu não sei o nome aí, quem é médico, enfermeira aí sabe, ou quem é mãe, não sei como é que fala. Eu não sei, não sei, Sarinha. Né, enfim, sangue, aqueles líquidos, e eu fui encontrada dessa forma, tipo, com horas de vida, e a história é o seguinte, hoje ele é meu pai, quem me encontrou me adotou, mas ele estava no trabalho, no escritório, indo almoçar. E aí ele contando, né, que quando ele saiu do escritório para almoçar, ele estava ouvindo um choro de criança. E ele ouviu um choro de criança, e ele falou, eu tô ouvindo uma criança chorando. E o pessoal do escritório, não, isso é coisa da sua cabeça. Por quê? Porque o meu pai, ele tinha recém tido uma filha, minha irmã estava com 1 ano e 3 meses. Então o pessoal, não, você tá ouvindo criança chorando em casa e tá na sua cabeça, né, porque o neném... Aí ele, não, eu tô ouvindo alguém, e todo mundo saiu para almoçar e ele ficou com isso na cabeça. Eu tô ouvindo o neném chorando e tal. Aí ele pediu ajuda para a secretária dele, para ajudar a procurar, né? E eles procuraram ali no prédio e tal. E aí eu não sei se tu já viu, bom, pelo menos é assim que ele me contou, né? Imagina um cenário assim. Já viu aqueles quartinhos de lixo de prédio? Que tu bota o lixo e fica lá e depois tiram? Sim. Então, aí ele falou que tipo, olhou em tudo, e aí quando chegou perto dessa portinha do quarto do lixo, ficou mais claro.
E daí eles entraram nesse quarto e começaram a procurar. E aí pegaram uma sacola e eu tava lá dentro da... Mas era um condomínio empresarial? Isso, é prédio empresarial. Tá. Isso. Na verdade, era uma fábrica que diz, né? A fábrica da União, que meu pai disse. E aí, ele trabalhava nessa fábrica, na parte de escritório. E aí, ele falou que viu lá a criança com a secretária. Acho que a secretária dele, o nome é até Isabel, o nome da minha irmã. E aí, tipo, começou aquele caos, né? Chamou a polícia, o bombeiro, não sei o que e tal. E saiu no jornal, eu tenho um jornal até hoje. Sério, Sara? Saiu no jornal, cara. A criança encontrada com cordão umbilical. Tipo, sou famosa, gente. Você é famosa desde o... Desde o nascimento. Caramba, mano. E aí foi isso. Aí, tipo... Beleza. Aí, só que eles não pensaram em primeiramente me adotar porque eles estavam com uma criança em casa de 1 ano e 3 meses. Sim. Só que a minha mãe, ela fala que quando ela estava grávida da minha irmã, ela sentia que eram duas. Ela tinha isso, ela me conta isso até hoje. E aí, beleza. Aí eu fui pro hospital, depois do hospital eu fui pro orfanato e fiquei lá no orfanato. E eles iam sempre me visitar. E aí, ninguém, tipo, queria adotar. Aí minha mãe fala que tinha um casal de idosos que foram até pra me ver e tal, mas eles estavam querendo um menino e tal, e eu tava ficando lá. E aí, no Rio, eu não sei como era aqui em São Paulo nessa época, mas no Rio ali, em 98, tava naquela moda de mercado negro, de órgãos, ou de vender as crianças para fora. Sim. E aí, meu pai disse que uma vez ele foi lá no orfanato me ver e a freira falou, olha, se ela não for adotada, a gente não pode garantir nada. Ou vão vender os órgãos dela, ou, tipo, vão vender ela para alguma família fora, Cara, que fora do Brasil. Meu. Aí, o meu pai chegou em casa, contou com a minha mãe e eles decidiram, cara, vamos adotar então. E é isso, assim, basicamente. E daí eu fui adotada, tudo certinho, sem problema nenhum. E aí, essa é a minha história, assim, né? Tá. É assim que eu vi o mundo, já causando. Sara, causando. Lembra que no primeiro episódio que a gente gravou, eu falei que eu conheci a Sara pela força dela, né? Ela tava carregando uma mesona. Cara, você é forte desde o nascimento, desde cara. o nascimento. Porque, tipo assim, ninguém sabe exatamente, cara, quanto tempo eu fiquei ali. Ninguém sabe, tipo, quais foram as condições do parto. Exato. Por exemplo, até hoje eu tenho uma questão anêmica, que é por falta desse cuidado durante a gestação. Entendeu, né? Entendi. A minha gestação. Então, assim, realmente, eu vejo o cuidado de Deus nisso. Entendeu? A graça de Deus. Porque, cara, eu tava dentro de um saco fechado. Isso. Quanto tempo eu fiquei ali, tipo, sem ar e tal, entendeu? Sim. Então, basicamente, assim, esse é o Gênesis. Esse é o Gênesis dessa história. Esse é o Gênesis. Por que eu digo que me familiarizo? Porque a minha irmã, ela também é adotada. Ah, que legal. Sim. E assim, hoje, meus pais já não são mais vivos e eu não consigo imaginar a minha vida sem ela. Então, eu percebo o propósito de Deus. Minha irmã sofreu muito. Sim. Muito, Ela foi adotada mais velha? Sim. Tá. Sim. Não, ela conta Sim, a história dela tranquilamente. Tinha que ter trago ela. Cara, Sara, ia ser um bate-bola sensacional. A irmã dela é adotada também, podia ter trago as duas, cara. Minha irmã a diretora falhou aí, gente. Cobrem a Suelen pra esse bate-papo. Cara, minha irmã e assim, a adoção da minha irmã foi uma vibe, assim, muito louca. Minha mãe, ela tinha eu. Ai, foi uma vibe muito louca. Meu pai, a história é muito longa, mas assim, por que me familiariza? Porque, assim, às vezes as pessoas, elas esperam que a vida seja costurada de forma perfeitinha. E eu não consigo imaginar a minha irmã sem a minha irmã na minha trajetória. Tipo, não foi costuradinho, mas foi o necessário. Exato. Assim, um strike. A minha irmã, na minha vida, na minha família, é um strike, assim. Precisava dela. Ela é minha irmã mais velha, pra você ter uma ideia. Então, eu nasci e ela já existia. Cara, ela veio, assim, pra brilhantar a nossa casa. Ela é minha inspiração. Pra você ter uma ideia, eu vou falar da minha irmã agora, porque a gente já vai entrar em outro assunto. Não, nós vamos continuar nesse assunto. Mas pra você ter uma ideia, a minha irmã acorda 3h30, 4 da manhã, há mais de 5 anos. Caraca. Pra fazer devocional, Uau. Ela tem uma vida com Deus, assim, plena, exemplar. né? E ela só soube. Eu não sei quando você soube de toda a sua história, mas ela só soube bem mais tarde. Sim. Depois que ela já foi mãe, que ela soube toda a história dela. Porque era a gente cercou ela, a nossa família cercou a Bianca dos detalhes, porque é muito difícil, muito duro.
né? Então, eu não sei quando foi que Preservou você soube. ela, né? É, Cara, eu soube com 4 anos de idade, acredita? eles contaram. Não, é porque assim, a minha mãe. Eu lembro desse dia, é muito. O que marca a gente não tem como, né? Sim. Eu lembro que a gente estava na sala de casa e eu tenho um outro irmão que ele só é. Irmão, o Alex, ele só é filho da minha mãe. Ele não é filho. Somos em 5. O Alex é só filho da minha mãe. O George, o Rafael e a Isabel são filhos do meu pai e da minha mãe, e eu sou adotada. E aí eu lembro que eles estavam comentando alguma coisa do pai do Alex. E o pai do Alex não é meu pai? Tipo, aquela criança tentando se situar. Aí minha mãe explicou, não, a mamãe teve o Alex mais nova, de um outro relacionamento e tal. Aí minha mãe falou, e eu lembro disso, que eu virei do lado e falei assim, e eu, sou filha de vocês? Cara, Minha mãe falou, cara, isso não foi do nada. não. E aí, naquele dia, eu lembro literalmente do cenário, de quem tava. E aí, minha mãe falou que naquele dia ela falou, tipo, Deus levou isso, conta pra ela. E aí, minha mãe me contou, e aí, tipo, desde os 4 anos de idade, eu tenho essa certeza da minha história. Aí, minha mãe me contou tudo. Quando eu fiz 16 anos, a minha mãe me deu o jornal com todas as informações. E quando eu fiz 18 anos, a minha mãe me deu os papéis da adoção. Porque ela falou, olha, agora você é maior de idade, agora pega tudo isso que agora... Aí eu tenho tudo, os papéis da adoção, as cláusulas do juiz, a visita do juiz, tem tudo. Ó como fica marcado, né? Você está falando de marco. A minha irmã chamava minha mãe de tia até um dado momento. Uhum. Eu me lembro, eu era pequenininha. Eu acho que eu tinha uns 3 para 4 anos também, quando a minha mãe foi no cartório buscar a nova certidão de nascimento da minha irmã. Uhum. Cara, e quando ela chega, ela olha assim e fala assim, desse jeito. A partir de hoje, você não me chama mais de tia. Eu me lembro dela falando pra minha irmã. Era sol, tinha um monte de gente em volta. A minha irmã olhou pra ela e falou... Eu me lembro, a partir de hoje você não me chama mais de tia, porque agora eu sou sua mãe, Nossa. real oficial. Eu me lembro. Caraca, Cara, marca, né? Marca. E aí, quando a gente foi pra casa, a minha irmã ficava se policiando. Eu era pequena. Ela, mãe, eu me lembro dela se policiando. Sim, até se acostumar a essa realidade. Sim, porque da minha irmã, ela não foi bebê pra foi nossa mais- família. sim, foi mais então, essa trajetória foi um pouquinho... Mas que sabedoria dos seus pais, cara. Cara, assim, eu falo que eu nunca, dentro da minha casa, eu nunca ouvi, tipo, pai, você não é adotada. Nunca. Eu costumo falar que a minha mãe... Eu sou a filha preferida, inclusive. Eu tenho uma ligação com a minha mãe muito forte, com meu pai também. Então, cara, às vezes eu tenho que lembrar que eu sou adotada. Sério. Sim. Minha mãe fica... Ai, você não tem vontade de conhecer. Porque, assim... Por todo o acontecimento, não tem rastro de quem foi. Não tem rastro. Hoje em dia, é muito comum os prédios terem câmeras Sim. e tal. Naquela 98... Isso que eu ia te perguntar. Não tem rastros, assim. No jornal... Tem uma curiosidade só, que eu sempre penso nessa curiosidade. O jornalista ali, ele relata que na hora ali do acontecimento, uma mulher apareceu perguntando se a criança estava bem. Tipo, mas... Sabe, assim, é uma informação do nada. E evaporou. Então, eu não sei se, por exemplo, a minha mãe biológica, ela... se ela era uma moradora de rua, se ela era drogada, se ela foi abusada, se ela engravidou e o pai colocou pra fora. Tá. Ninguém sabe. E talvez alguém que foi perguntar ali era uma amiga que queria saber se estava tudo certo. Sim. Ou se ela era ela mesma, Tá. né? Não sei. E eu falo assim, cara, eu não tenho vontade de ir atrás, não tenho. Deus sabe do meu coração, eu sou completamente hoje curada disso. Uhum. Eu não tenho, tipo, nenhum tipo de questão, mas eu falo, cara, se Deus colocar na minha frente, amém. Amém. Eu vou só querer saber, tipo, o que aconteceu, os bastidores e tal. Sim. Mas é isso, assim, também não tem rastros. E por que eu tô falando da minha irmã? Porque, assim, realmente, ela teve contato com a mãe dela depois. Sim, teve, caraca. Não teve. Teve, não teve, Aham. porque só chegou a notícia de que ela tinha falecido. Ah, sim. Né? Então, assim, ela dizia, eu também me lembro que no hospital perguntaram, você é o que dela? E ela disse, eu sou sua filha biológica, porque minha mãe é aquela ali. Ah. Ela sempre entendeu isso. Sim. Né? É porque é uma caixa de Pandora, né? Tipo, que nem eu posso encontrar hoje uma família, tipo, uma mãe casada já, irmãos, tipo, tudo muito já estruturado, ou eu Sim. posso encontrar o pior dos cenários possíveis, Sim. entendeu? Então é uma caixa de Pandora. Sim. E assim, você falando, eu só consigo pensar em Jó. Sofrimento, né? Porque, cara, como
Porque assim, às vezes a gente tem tanta coisa. Você que está nos assistindo, quantas coisas você também passou? A Sara está contando um pouco da história dela, mas você também tem a sua história, também tem o seu propósito, também tem as suas vidas, suas vivências, né? E eu só consigo pensar em Jó, Sara. Então, Nilda. Nilda não. Naide, Sara. Naide, Nilda, é porque eu tô já pensando na... Ai, que linda. Vai. O que acontece, assim, o sofrimento, ele é inerente à raça humana, ponto, infelizmente. Não é o propósito original de Deus, eu costumo pensar na vontade de Deus e da vontade permissiva de Deus. Não era da vontade de Deus, mas foi permissivo. Né? E aí, agora, a gente tem que saber lidar com isso. E eu lembro que esses dias, até bonitinho, né? No Natal de 2023, uma tia minha, ela veio me pedir desculpa, porque ela falou assim... Quando teu pai e tua mãe chegaram com você no quintal, na época a gente morava no quintal com a família, eu falei pra eles, cara, criança adotada só dá problema, que não sei o que e tal. E aí, nesse Natal do dia 20 do ano de 2023, me marcou muito, porque ela me abraçou, ela falou, me desculpa, porque você é um orgulho pra nossa família e tal. Então, assim, a grande questão sobre o sofrimento não é tu passar pelo sofrimento. A grande questão é tu saber tirar do sofrimento coisas boas, tu ressignificar o sofrimento, entendeu? Tipo, um exemplo, eu fui abandonada, eu podia me revoltar e talvez eu estaria até no meu direito, entendeu? Tipo, cara, tu foi abandonada, tu foi... e eu poderia, cara, ser essa pessoa, tipo, explosiva, ser essa pessoa que não confia em ninguém, ser essa pessoa que, sabe? Só que não. Eu acredito que estar em Deus nos ajuda a ressignificar o sofrimento. Sim, ele canalizou sua força. É isso, exatamente. Porque, vamos lá para Jó. Jó, no livro de Jó, vai contar todo o cenário. Jó era um homem, cara, ok. Ele era um homem que tinha um certo nível de intimidade com Deus. Ele fazia os sacrifícios que deveria fazer. Ele era próspero, ele era abençoado. Só que aí ele dá de frente com um sofrimento. E um sofrimento que é permissão de Deus. Sim. Não é a vontade de Deus, mas é a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo que ele tinha. E aí, lá no capítulo 42 de Jó, no versículo 5, Jó mesmo vai falar o porquê desse sofrimento. Né? Ele vai falar, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, eu acho que a melhor forma da gente ressignificar o nosso sofrimento é a gente estar em Deus. Porque, por exemplo, com essa minha questão familiar, eu tive que ressignificar a ideia de pertencimento, a ideia de amor, de cuidado. E eu lembro que uma vez, algo que, tipo assim, me deu um estalo em relação a toda essa minha situação, foi a carta de Paulo aos Romanos. E essa carta de Paulo aos Romanos é a mais famosa, né? Tipo, vários homens da teologia, né, se converteram, né? A gente tem Agostinho, a gente tem Lutero, a gente tem o próprio John Wesley, né, que é o patrono da nossa igreja, que foram influenciados por essa carta. E a grande realidade é que em Romanos, Paulo, ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar que Cristo nos adotou, que nós somos adotados. Só que qual é a grande questão ali? Para quem Paulo está falando aquilo, a questão da adoção é muito importante. Porque na cultura romana, eles preferiam ter filhos adotados do que gerar filhos. É algo específico da cultura romana. Entendi. Por quê? Porque os romanos, eles eram muito preocupados com a aparência, com a força, com a habilidade. Então, se eles gerassem uma criança, eles poderiam gerar uma criança fraca. Mas se eles fossem lá escolher uma criança, eles iam olhar tudo. Não, ó, esse é forte, esse é rápido, esse é inteligente, que legal! Esse é bonito. Então, quando Paulo está falando para os romanos assim, olha, Cristo adotou vocês. Ele está falando, Cristo olhou para vocês, viu tudo que tem de ruim, viu tudo que tem de bom, e mesmo assim ele escolheu vocês. Nossa, cara. E aí, cara, quando eu tenho esse contexto da adoção de Cristo, eu falo, cara... eu sou adotada 2 vezes porque eu fui amada 2 vezes. Sim. Porque olharam pra mim, olharam, tipo, o meu potencial, tudo que eu tinha de bom, tudo que eu tinha ruim, e eu fui escolhida. Então, isso ressignificou tudo isso. Sim. Entendeu? Então, eu acho que quando nós estamos em Deus, a gente não só entende o porquê do sofrimento, mas a gente consegue ressignificar o sofrimento. Sim. Entendeu? Entendi. Que é o que acontece com Jó. Ele perdeu tudo. E ele, quando ele
perde tudo e ele chega nesse lugar que Deus se revela para ele, né? Quando Deus faz aquela montoeiro de pergunta para Jó, né? Onde estava você quando eu criei Eu e tal? gosto demais. É muito profundo esse livro. Sim. E aí Jó ele fala, cara, eu não sabia nada sobre Deus. Tem um livro que fala é do Iago Martins, né? Um teólogo mais contemporâneo. O nome do livro é Esse Deus é Meu Diabo. Ele fala justamente sobre o sofrimento. Sobre como... eu li esses dias esse livro, né? Ele fala que... O contexto desse livro é o seguinte, ele estava no Twitter e o Timothy Keller, na época, tinha postado um artigo falando que Deus enviou a pandemia do coronavírus. E aí um comentário desse livro era um cara falando, se esse Deus deu a pandemia, esse Deus é meu diabo. Tipo assim, que Deus mau é esse? Tá. Porque, entendeu? Porque como que um Deus bom envia sofrimento? Entendi. E aí esse livro, Esse Deus é Meu Diabo, ele fala justamente isso. O propósito do sofrimento não é nos fazer sofrer. Não é fazer a gente chorar, não é fazer a gente ficar mal, mas é amadurecer. Todo sofrimento é didático. Todo sofrimento ele é para te levar em um nível mais profundo em Deus e um nível mais superior em si, no sentido de humildade, de você levar como ser humano, né? Sim. Então eu acho que é isso, Nay. A minha vida, né? O que é porque eu não abro muito, né? É a primeira vez que eu tô contando, mas assim eu passei por um processo de dificuldade, né? Você já me ouviu falando isso, né? Até questão de relacionamento amoroso mesmo, de confiar, de eu confiar 100%. De eu entregar meu coração. Eu tenho ainda essas barreiras que aí a psicóloga tá me ajudando, mas que me levaram a ir mais profundo em Deus. Entendi. Entendeu? Mas você sabe que essa maturidade a gente só encontra mesmo no rei. Não tem como. Sim, não tem como. Porque Exatamente. assim, são dores. Sim. São marcas, são cicatrizes, né? É uma trajetória, né? E aí você consegue ver, né? A gente começou no Gênesis. Aonde é o ponto de que você consegue perceber? Você se percebe Deus agindo nisso, assim? Cara, eu percebo isso no meu ministério. Ah, tá. No meu ministério. Pode ser que quando eu for mãe, quando eu constituir minha família, eu perceba ainda mais. Tá. Porque eu tenho muito isso, assim. Eu tenho muita vontade de ter família, né? Eu sou solteira e o pessoal fica, Sá, você vai ficar solteira sempre? Eu falo, não. Eu quero ter... aí é uma questão mais muito pessoal minha. Não é que a minha família não é minha família. Mas, tipo assim, tem o negócio do sangue e tal. Eu queria ter isso. Né? Mas aí eu vejo isso muito no meu ministério. Porque, assim... Quem olha para mim pregando, né, pastoreando, nossa, essa menina teve a vida perfeita. Ela nasceu na igreja, ela não tem problema nenhum. Só que aí, tipo, a galera não sabe que, gente, eu passei por tudo isso. Sim. Sabe? Eu tive essa questão de paternidade, eu tive essa questão de maternidade, eu tive tudo isso. E não é uma vida perfeita, Sim. mas é uma vida que em Deus foi ressignificada. Sim. Então eu vejo tudo isso no meu ministério. Quando eu consigo falar para uma menina que foi abandonada pelo pai, cara, eu sei o que você está passando. Sim. Porque, eu não sei, né, agora abrindo um pouquinho, eu pastorei uma igreja numa comunidade. E a gente sabe que a realidade de comunidade é essa. É pai que engravida a mulher e vai embora, é mãe que está nas drogas, enfim. Então, isso me conecta muito mais com as minhas ovelhas. Porque eu não sou aquela, né, missionária, pastora, que está ali só pregando a teoria. Entendi. Eu sei o que você é ter um sentimento de abandono. Eu sei o que é você falar, putz, cara, alguém me abandonou sem fazer nada. Sim. O que eu fiz para ser abandonada? Nasci, sabe? Então, isso me conecta muito mais com a realidade do povo que eu pastorei. Sim. E eu acho que, tipo, não é querendo orgulho nem nada, mas, tipo assim, é mostrando para essas pessoas, cara, independente do sofrimento que tu passou, tu consegue sair dele. Sim. Independente do abandono, independente da dor, independente de qualquer coisa, em Deus, você consegue, tipo, mudar, você consegue quebrar o ciclo, você consegue viver algo além do teu sofrimento, entendeu? O teu sofrimento, ele não vai te definir, o teu sofrimento não vai sentenciar a tua vida, tu consegue ir além dele, entendeu? Então, eu acho que tudo isso, e talvez, né, o propósito da minha vida seja esse. Sim. Talvez não, né? Tenho convicção disso. Sim. Seja mostrar que, cara, o sofrimento, ele é inerente. Todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. E assim, isso não é uma criação de Eu pensei Deus. na Marília Mendonça Não, agora, sem naquela graça. música dela.
Todo Que mundo música? vai sofrer. Ai, tem uma música da Marília mesmo, meu Deus do céu. Jesus. Gente, perdão, é porque referência. E não é nenhuma questão de, Deus criou tudo isso pra Não. ser de dar. Não, a gente sabe mesmo que Deus não nos criou pro sofrimento. Deus não nos criou, Então, mas tipo, olha a situação que nós porque- nos enfiamos, né? Mas aí o que acontece? Algumas pessoas, e aí é um tipo de teologia completamente errada. Não, Deus colocou você nisso pra você. Não. Não, Não. vamos Deus deixar não claro fez isso. a minha mãe me obrigar pra Não, que hoje eu não, ajudasse. Não, isso não. é o que eu falo. É a vontade de Deus e a vontade permissiva. Ele permitiu. Porque É. aí a gente vai entrar em várias questões. Causa primeira, causa segunda, Exato, livre-arbítrio e etc. livre-arbítrio de quem decidiu Mas o movimento de gravidez. Exatamente. Todo mundo teve uma decisão Aí, lá atrás. Isso, se foi abuso, cara, foi a maldade do abuso. Exato. Se foi droga, mano, foi como é que fala? A onda da droga. Exato. Independente. Mas não é que Deus fez eu ser abandonada para, não. Exato. Só que acontece, em Deus isso é ressignificado. Exato. Sim, porque Em tem Deus, muita gente que tem exatamente. essa crise, né? Então Deus permitiu É, tudo pra que não. você chegasse assim aqui, você... Não é bem assim. Então, E a mesma vai coisa partir. com Jó também. Exato. Não é que Deus queria que Jó, sofresse, que os filhos de Jó morressem. Não. Não, Deus permite. Exato. Entendeu? E dentro dessa permissão, algo vai acontecer. Exato, Algo sim. que vai ressignificar o sofrimento, que vai elevar a gente, ou levar a gente para mais próximo de Deus e etc. E fica muito claro quando você entende que as suas ações e as suas decisões têm consequências. Exatamente. O Senhor, ele não vai abandonar aquele que você decidiu abandonar. Sim, exato. Ele não vai abandonar. Isso. Mas a sua decisão vai trazer coisas que o Senhor vai precisar ressignificar. Sim. Então você não Deus não tira a sua responsabilidade Sim. de fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Quando eu penso no sofrimento, é um tema que eu até leio bastante. Assim, eu prego pouco, mas leio bastante. Eu penso assim no sofrimento, e eu vou falar, digo eu, não a Bíblia, né? Eu divido o sofrimento pelo menos em 2 ou 3 questões. A primeira é o sofrimento que a gente causa pelas nossas próprias mãos. Exato. Porque a Bíblia vai ser muito categórica. Ela vai falar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Esse é o texto mais Para mim é o texto, um dos textos mais fortes da Exato, Bíblia. sim. Porque, cara, você pode estar em Deus, você pode ser uma nova criatura. Se tu planta coisa ruim, se você planta maldade, né? Provérbios vai falar isso, Eclesiastes. Sim. Se você planta o mal virá sobre você. É. Ponto. É, a colheita. Então, primeiro, tem o sofrimento que a gente planta. Segundo, tem o sofrimento que é a vontade permissiva de Deus. Sim. Não é a vontade inicial de Deus, mas é a vontade que Deus permite. E para mim tem o terceiro sofrimento, que é o sofrimento que Deus nos conduz. Sim, aquele desertozinho. É, que o Deus deserto. pega pela Que mão. Como Jesus, né? exatamente, sempre Jesus. pro deserto. Por exemplo, e aí usando a ideia de deserto. A palavra deserto é medbar, né? No hebraico. E dá a ideia de lugar árido. Lugar sem vida. E se você pega na Bíblia, a gente vê pessoas indo para o deserto por conta própria, que seria a ideia, aquilo que o homem planta, ele colhe, que é o Sim. povo de Israel. O povo de Israel, ele vai para o deserto pelas suas ações, pela sua ação de murmuração, pela sua ação de infidelidade, etc. A gente tem, por exemplo, o caso que aí é o que Deus leva, Jesus. Exato. O texto vai dizer que Jesus, quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, o Espírito Santo leva ele ao deserto. E ali ele é tentado. E ali ele sofre. Né? Então, só que aí, independente do sofrimento, e aí que eu vejo a graça de Deus. Se você foi para o sofrimento por conta própria, se Deus permitiu você ir para o sofrimento, ou se Deus te levou para o sofrimento, Deus ele passa com você. Amém. É verdade. Por exemplo, o povo de Israel não foi para o deserto por conta própria? Foi. Mas Deus não deixou o povo... Não deixou. Tipo, deu água, deu comida. O texto vai dizer que a sandália não se desgastava. Né? Com Jesus. Ele estava ali com Jesus. Né? tempo todo. Então, assim, é algo que eu tenho até trabalhado lá na igreja, num devocional que a gente tem de madrugada, que eu tenho falado muito. No nosso sofrimento, Deus passa com a gente. Quando eu estava ali, sozinha, com horas de vida, Deus estava comigo. Exato. Entendeu? Sim. E aí uma menina perguntou, mas aonde está isso na Bíblia? Aí eu li para ela o texto de Atos, capítulo 8, que é a conversão de Paulo. Quando Jesus aparece a Paulo, ele não fala assim, Paulo, por que você persegue a igreja?
Não. Ele fala, porque você me persegue. Então, os nossos sofrimentos são sofrimentos de Deus. Exato. Quando alguém persegue a gente, quando a gente sofre algo, Deus está sofrendo com a gente. É um gente. corpo. É um corpo. É um corpo. É E verdade. não sei se aqui no ambiente tem alguém, ou você que está assistindo é médico, né? A dor que... Por exemplo, se eu bato a minha perna em algum lugar, o primeiro lugar que sinaliza a dor não é a minha perna, é o meu cérebro. Seu cérebro. E a Bíblia fala que Cristo é o cabeça. Então, cara, Cristo sente as nossas dores. Sente. Cristo Entendeu? sente as nossas dores. Sim. E, ó, Viu, gente? Não estamos rindo. Hoje o papo tá profundo. o papo tá profundíssimo e a gente vai precisar de reforço, Sara. Reforço. Vamos trazer reforço, porque na prática, como ressignificar o sofrimento? Vamos trazer um reforço, Sara? Gente, até aqui Deus me deu. Agora eu preciso de um reforço. Tá, então já vou fazer o convite aqui, Nilda. Vem pro próximo episódio. Próximo episódio, Sara e Nilda, nós vamos continuar como, na prática, como ressignificar esse movimento de sofrimento. Não é bem um convite, é uma convocação. Hashtag vem Nilda e vamos continuar esse assunto, porque é um assunto muito potente. Eu sei que Deus está falando com você. Então vamos pro próximo episódio? Então vamos lá. Clica aí, galera.